O silêncio tomou conta da fazenda quando uma caminhonete de luxo atravessou o portão principal. Os funcionários interromperam o trabalho. Os compradores reunidos para o leilão se entreolharam. E Dona Helena, já muito debilitada pela doença que a consumia há meses, ergueu os olhos com dificuldade para observar quem acabava de chegar. Ao seu lado, sua filha Sílvia segurava sua mão com força. A fazenda estava prestes a ser vendida. Era o fim de uma história de décadas. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. O homem desceu do veículo devagar. Vestia roupas simples para alguém tão rico. Observou os pastos, a casa principal, o curral, como alguém que voltava para um lugar que jamais havia esquecido. Foi então que um dos funcionários mais antigos deixou o chapéu cair no chão. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser. Outro homem olhou melhor. E então sussurrou. É ele. Em poucos segundos, a notícia correu pela fazenda inteira. O comprador misterioso era o mesmo peão que havia sido expulso dali anos atrás. O mesmo homem acusado injustamente. O mesmo homem que saiu pelo portão sem dinheiro, sem terras e sem futuro. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Porque naquele dia ele levou consigo apenas uma única bezerra magra. Uma bezerra tão fraca que ninguém acreditava que sobreviveria. Mas o que ninguém imaginava era que aquela pequena bezerra escondia um segredo capaz de transformar um simples peão em um dos maiores pecuaristas da região. E agora ele estava de volta. Mas não para se vingar. Ele havia voltado para cumprir uma promessa. A história que você vai ouvir começou muitos anos antes daquele leilão. Muito antes de João aparecer dirigindo uma caminhonete que valia mais do que toda a casa onde ele havia crescido. Muito antes de Dona Helena adoecer. Muito antes de Sílvia voltar para a fazenda, sem imaginar o tamanho dos problemas que encontraria. Naquela época, João era apenas um peão. Um homem simples que acordava antes do sol nascer e passava os dias cuidando do gado. Não tinha terras. Não tinha dinheiro guardado. Não tinha influência. Tudo o que possuía era sua experiência com os animais e a confiança de que trabalho honesto ainda tinha valor. Do outro lado estava Dona Helena, uma mulher respeitada por todos na região, viúva de um dos maiores criadores de gado daquelas terras, mas que, depois da morte do marido, precisou enfrentar desafios que nunca imaginou enfrentar sozinha. E havia também Osvaldo, o administrador da fazenda, um homem que aparentava ser leal, que sempre se mostrava disposto a ajudar, mas que escondia intenções capazes de destruir uma família inteira. No meio dessa história, existia ainda um animal que ninguém considerava importante. Uma pequena bezerra, fraca, magra, incapaz até mesmo de ficar de pé sozinha nos primeiros dias de vida. Todos acreditavam que ela morreria. Todos, menos João. Porque enquanto os outros enxergavam apenas um animal condenado, ele enxergava algo diferente. Algo que conhecia desde os tempos em que trabalhava ao lado do antigo dono da fazenda. E foi justamente essa diferença de visão que mudou o destino de todos os envolvidos nessa história. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de ver até onde essas histórias chegam. Agora volte comigo para o dia em que uma pequena bezerra nasceu sob o olhar desconfiado de toda a fazenda. Porque foi naquele momento que tudo começou. Naquele tempo, a Fazenda Santa Helena ainda carregava o respeito conquistado durante décadas pelo falecido Antônio Farias. Bastava alguém mencionar o nome da propriedade numa roda de produtores para surgirem histórias sobre animais premiados, negociações honestas e decisões que serviam de exemplo para toda a região. Mas desde a morte de Antônio, muita coisa havia mudado. Dona Helena fazia o possível para manter tudo funcionando. O problema era que ela estava tentando administrar uma estrutura gigantesca enquanto ainda enfrentava a dor da perda do marido. Muitos funcionários percebiam seu esforço e a respeitavam ainda mais por isso. Outros enxergavam uma oportunidade. Entre esses estava Osvaldo. Como administrador, ele passou a concentrar cada vez mais poder. Decidia compras, aprovava vendas, controlava documentos e filtrava quase todas as informações que chegavam até Dona Helena.
Pouca gente percebia o que estava acontecendo e quem percebia evitava se envolver. João era uma exceção. Desde menino, ele aprendera que uma fazenda não era feita apenas de terra e dinheiro, era feita de confiança. Seu pai havia trabalhado para Antônio durante mais de 20 anos e sempre repetia uma frase que João jamais esqueceu. Quando a confiança morre, a fazenda começa a morrer junto. Por isso ele observava tudo em silêncio. E foi justamente numa madrugada fria que algo chamou sua atenção. A vaca imperatriz estava entrando em trabalho de parto. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. Não era um nascimento qualquer. Imperatriz era considerada o maior patrimônio genético da propriedade campeã em exposições, premiada em diversas cidades e descendente de uma linhagem valorizada por criadores de todo o país. Durante anos, compradores haviam feito ofertas milionárias por seus descendentes. João permaneceu ao lado do animal durante boa parte da madrugada. O parto, porém, não aconteceu como todos esperavam. Foi demorado, difícil. E quando finalmente terminou, a expectativa deu lugar ao silêncio. A pequena bezerra estava caída sobre a palha molhada. Frágil, muito menor do que deveria. Respirava com dificuldade. Nem mesmo conseguia firmar as patas no chão. Alguns funcionários trocaram olhares preocupados. Um deles suspirou. Não dura uma semana. Outro respondeu. Uma semana? Eu dou 2 dias. O comentário provocou algumas concordâncias discretas. João não disse nada. Ajoelhou-se ao lado do animal e começou a observá-lo com atenção. Enquanto os outros enxergavam apenas fraqueza, ele procurava detalhes. E encontrou. Primeiro percebeu a estrutura óssea, depois o formato da cabeça. Mais tarde, observou uma característica específica na região do pescoço. Algo muito semelhante ao que havia visto em outros descendentes campeões de Imperatriz. Aquilo não era coincidência. João conhecia aquela linhagem. Antônio havia lhe mostrado fotografias, registros e históricos de reprodução durante anos. Aquela pequena bezerra carregava sinais valiosos. Talvez ainda fosse cedo para afirmar qualquer coisa. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Aquele animal merecia uma chance. Pouco tempo depois, Osvaldo apareceu no curral. Observou a cena durante alguns segundos e nem sequer se aproximou da bezerra. Ainda está viva? Está, respondeu João. Por enquanto. João ignorou o tom da resposta. Acho que ela pode reagir. Osvaldo deu uma risada curta. Reagir? Você está vendo o estado dela? Já vi animal pior se recuperar. E quantos desses eram filhos da Imperatriz? João estranhou a pergunta. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quanto mais valiosa a matriz, maior o prejuízo quando nasce um animal defeituoso. João sentiu um incômodo imediato. Para ele, aquilo não fazia sentido. Antônio jamais teria descartado uma cria apenas por parecer fraca nos primeiros dias. Mas Osvaldo já havia tomado sua decisão. E não vamos gastar dinheiro com isso. Ela acabou de nascer. Exatamente. E já mostrou que não presta. A conversa terminou ali. Ou pelo menos parecia. Nas horas seguintes, João continuou acompanhando a bezerra. Preparou leite. Ajudou o animal a se alimentar. Tentou colocá-la de pé várias vezes. Nenhuma delas deu resultado. Mesmo assim, ele não desistiu. No final da tarde, quando voltou ao curral, encontrou 2 funcionários se aproximando com uma pequena carroça. Foi então que percebeu algo estranho. Nenhum deles carregava medicamentos. Nenhum trazia alimentação. Os 2 apenas evitavam olhar para a bezerra. João caminhou até eles. O que está acontecendo? Os homens se entreolharam. Um deles respondeu com evidente desconforto. Ordem do Osvaldo. João sentiu o estômago apertar. Que ordem? O funcionário baixou os olhos. Mandou retirar a bezerra antes do anoitecer. Por alguns segundos ninguém disse nada. João voltou o olhar para o pequeno animal deitado sobre a palha. A bezerra ainda respirava. Lentamente, mas respirava. E naquele instante ele percebeu que não estava apenas tentando salvar um animal. Estava prestes a desafiar a primeira decisão de um homem que não aceitava ser contrariado. João passou aquela noite inteira ao lado da bezerra.
Quando os outros funcionários foram embora, ele permaneceu no curral, observando cada respiração do animal. Em vários momentos, teve a impressão de que ela não resistiria até o amanhecer. Mesmo assim, continuou ali. Preparou uma madeira, aqueceu leite, cobriu a pequena cria com sacos limpos para protegê-la do frio. E toda vez que ela tentava levantar sem sucesso, ele a colocava novamente em posição. O amanhecer chegou devagar, e junto com ele veio uma pequena vitória. Pela primeira vez, a bezerra conseguiu permanecer alguns segundos apoiada sobre as próprias patas. Foram apenas alguns instantes, mas para João aquilo bastava. Era a prova de que ela queria viver. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Enquanto os demais funcionários trabalhavam nos pastos, João aproveitava cada intervalo para cuidar da cria. Muitos começaram a zombar dele. Diziam que estava perdendo tempo, que o animal jamais daria retorno, que seria mais barato comprar outra novilha do que continuar gastando energia naquela. João escutava tudo sem responder. O que poucos sabiam era que ele continuava estudando os registros antigos da fazenda. Sempre que tinha oportunidade, consultava documentos deixados por Antônio. Genealogias, resultados de exposições, históricos de reprodução. E quanto mais pesquisava, mais convicto ficava. Aquela bezerra era filha direta de uma das matrizes mais valiosas que a Santa Helena já possuíra. Se sobrevivesse e desenvolvesse o potencial genético da mãe, poderia valer muito mais do que todos imaginavam. Enquanto isso, outro problema começava a crescer dentro da fazenda. João passou a notar movimentações estranhas nas negociações conduzidas por Osvaldo. Animais sendo vendidos por valores abaixo do mercado. Compras realizadas sem necessidade. Fornecedores desconhecidos aparecendo repentinamente. Contas que não fechavam. No início, ele acreditou que fossem apenas erros administrativos. Mas os episódios começaram a se repetir. Até que, certa tarde, ouviu uma conversa que mudou tudo. Ao retornar de um pasto distante, passou próximo ao antigo depósito de ferramentas. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Osvaldo conversava com dois homens que João nunca tinha visto. Não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o suficiente. Falavam sobre comissões, sobre repasses e sobre uma futura venda de terras que Dona Helena aparentemente desconhecia. João permaneceu imóvel. Sentiu o coração acelerar. A fazenda nunca vendera terras sem autorização direta dos proprietários. Era uma regra antiga criada por Antônio. Naquele momento ele compreendeu que algo muito sério estava acontecendo. Durante dias ficou dividido. Não queria fazer acusações sem provas, mas também não podia ignorar o que havia escutado. Depois de muito pensar, decidiu procurar Dona Helena. Encontrou a viúva numa manhã tranquila, sentada na varanda da casa principal. O tempo parecia ter envelhecido Dona Helena mais do que os anos. A morte do marido havia deixado marcas profundas. Ainda assim, ela recebeu João com carinho. Afinal, conhecia aquele rapaz desde criança. João explicou tudo com cuidado. Falou sobre as vendas estranhas, sobre os negócios que não faziam sentido, sobre a conversa que ouvira. Dona Helena ouviu cada palavra, mas sua expressão foi mudando aos poucos. Não porque desconfiasse de João, e sim porque confiava demais em Osvaldo. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza do que ouvi, mas ouvir não é o mesmo que provar. João abaixou a cabeça. Ela tinha razão. Naquele momento ele possuía apenas suspeitas. E suspeitas não bastavam. Sem que os dois soubessem, alguém observava a conversa à distância. O próprio Osvaldo. Na mesma tarde, ele começou a preparar sua resposta, e não demorou muito. Poucos dias depois, a fazenda inteira foi surpreendida por uma acusação grave. Uma quantia em dinheiro desapareceu do caixa utilizado para pagamentos menores da propriedade. Osvaldo convocou uma reunião urgente. Funcionários foram chamados. Dona Helena compareceu. E João também. Foi então que o administrador apresentou sua versão dos fatos. Segundo ele, apenas uma pessoa tivera acesso ao local onde o dinheiro estava guardado. João. O silêncio tomou conta do ambiente. João ficou sem reação por alguns segundos. Achou que aquilo fosse uma piada, mas bastou olhar para o rosto de Osvaldo para entender que não era.
A acusação havia sido planejada. Isso é mentira. Tem certeza? Perguntou Osvaldo. Absoluta. Então como explica o fato de várias pessoas terem visto você próximo ao escritório naquele dia? João sentiu a armadilha se fechando. Qualquer funcionário passava pelo escritório diariamente. Mas Osvaldo estava manipulando os fatos de forma inteligente. Transformava coincidências em evidências. Transformava suspeitas em acusações. Transformava um homem honesto em culpado. A discussão aumentou. Os funcionários começaram a cochichar. Dona Helena parecia perdida. Parte dela acreditava em João. Outra parte não conseguia entender por que Osvaldo inventaria algo daquela gravidade. Foi então que a situação piorou. No mesmo dia, João descobriu que Osvaldo havia dado uma nova ordem. A bezerra deveria ser retirada definitivamente da fazenda. Sem discussão, sem possibilidade de retorno. Ao ouvir aquilo, João perdeu o controle pela primeira vez. Foi até o curral e encontrou os funcionários preparando o transporte do animal. A pequena bezerra já estava maior, ainda frágil, mas viva, lutando todos os dias para sobreviver. João se colocou na frente dela. Ninguém vai levar essa bezerra. Osvaldo apareceu poucos minutos depois. Saia da frente. Não. Você já causou problemas demais. Ela não fez nada. E nunca vai fazer. Os dois ficaram frente a frente. O clima ficou pesado. Todos perceberam que aquele era o ponto sem retorno. Então Osvaldo tomou sua decisão final. Diante de todos os funcionários, anunciou a demissão imediata de João. Sem direito à defesa, sem nova conversa, sem segunda chance. João olhou ao redor. Ninguém falou nada. Alguns abaixaram a cabeça. Outros simplesmente permaneceram em silêncio. A injustiça estava acontecendo diante dos olhos de todos. E ninguém teve coragem de impedir. Quando percebeu que não mudaria aquela situação, João caminhou até a pequena bezerra. Passou a mão sobre sua cabeça. Depois encarou Dona Helena pela última vez. Havia tristeza em seus olhos, mas não havia ódio. Se a senhora permitir, eu só quero levar ela comigo. Osvaldo começou a rir. Uma risada alta, debochada. Leve esse prejuízo. Leve essa bezerra. Ela não dura nem um mês. João segurou a corda improvisada. A pequena cria caminhou atrás dele com dificuldade. E, sob os olhares de toda a fazenda, atravessou lentamente o portão principal. Naquele momento, ele estava deixando para trás a única vida que conhecia. Sem dinheiro, sem emprego, sem saber onde dormiria na noite seguinte. Mas havia uma coisa que ninguém percebeu naquele dia. Enquanto Osvaldo acreditava estar expulsando um peão derrotado, estava entregando nas mãos dele a maior riqueza que aquela fazenda já produziria. Quando o portão da fazenda Santa Helena ficou para trás, João percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Durante anos, ele acordara todos os dias, sabendo exatamente o que fazer. Conhecia cada cerca, cada pasto, cada animal daquela propriedade. Agora caminhava por uma estrada de terra, carregando apenas uma mochila com poucas roupas e uma pequena bezerra que mal conseguia acompanhá-lo. O sol já estava desaparecendo quando ele conseguiu abrigo numa propriedade vizinha pertencente a um velho conhecido. O homem ouviu sua história em silêncio. Não fez perguntas. Apenas ofereceu um canto do galpão para que passasse a noite. Nos dias seguintes, João começou uma rotina difícil. Trabalhava onde aparecesse serviço, consertava cercas, ajudava em apartações, participava de vacinação de rebanhos, carregava sacos de ração, fazia qualquer trabalho honesto que lhe permitisse comprar comida para si e para a bezerra. Muitas vezes o dinheiro não era suficiente, mas de uma vez ele jantou apenas café e pão para garantir leite e suplementos para o animal. Apesar de todo o esforço, a situação continuava complicada. A bezerra ainda era pequena, ainda exigia cuidados constantes e ainda não dava nenhum sinal de que um dia se tornaria algo especial. Foi justamente por isso que João quase desistiu. A primeira proposta surgiu poucos meses depois. Um comerciante passou pela propriedade onde ele estava trabalhando e ofereceu um valor razoável pelo animal. Para qualquer outra pessoa, a venda seria imediata.
João precisava do dinheiro, precisava de estabilidade, precisava voltar a ter uma vida normal. Mesmo assim, recusou. Naquela noite, ficou horas pensando se havia cometido um erro. Talvez Osvaldo estivesse certo. Talvez estivesse insistindo num sonho impossível. Talvez estivesse sacrificando seu futuro por causa de um animal sem valor. Mas toda vez que esses pensamentos apareciam, João lembrava de Imperatriz. Lembrava das conversas que tivera com Antônio. Lembrava das características que identificara ainda no nascimento da bezerra. E decidia continuar. Os meses passaram. A pequena cria começou a mudar. O crescimento acelerou. A estrutura corporal ficou cada vez mais impressionante. A musculatura passou a se desenvolver acima da média. A pelagem ganhou brilho. O porte começou a chamar atenção. Pela primeira vez, algumas pessoas passaram a fazer perguntas sobre ela. João observava tudo em silêncio. Não comemorava. Não criava expectativas exageradas. Mas percebia que algo realmente diferente estava acontecendo. Foi nessa época que resolveu dar um nome ao animal. Passou a chamá-la de Estrela. O nome parecia adequado, porque depois de tanto tempo vivendo na incerteza, aquela vaca havia se tornado sua única direção. 2 anos se passaram. João conseguiu juntar algum dinheiro e arrendou um pequeno pedaço de terra. Nada comparado à fazenda Santa Helena, mas suficiente para criar Estrela com mais tranquilidade. Foi ali que aconteceu o episódio que mudaria sua vida. Um veterinário especializado em genética bovina visitava propriedades da região, realizando avaliações de rebanho. Ao passar pela pequena criação de João, pediu autorização para observar alguns animais. Quando seus olhos encontraram Estrela, ele parou de andar. Aproximou-se, observou a estrutura física, analisou aprumos, examinou características reprodutivas. Depois pediu os registros genealógicos. João entregou os documentos antigos que havia guardado desde a época da fazenda. O veterinário levou quase 1 hora analisando tudo. Quando terminou, parecia não acreditar no que estava vendo. Onde você conseguiu esse animal? João contou toda a história. O profissional escutou sem interromper. Quando a narrativa terminou, ele balançou a cabeça lentamente. Você tem ideia do que possui aqui? Uma boa vaca. O veterinário soltou uma pequena risada. Não! Você tem muito mais do que isso. Pela primeira vez, alguém explicou em detalhes aquilo que João sempre havia suspeitado. Estrela não era apenas filha de uma vaca campeã. Ela carregava uma combinação genética extremamente rara. Muitas das características desejadas pelos criadores modernos estavam presentes nela. Mais importante ainda, os avanços na inseminação artificial e na produção de embriões haviam transformado esse tipo de genética num mercado altamente valorizado. O veterinário sugeriu exames completos, avaliações técnicas, registro em programas especializados. João aceitou. Os resultados superaram todas as expectativas. Poucos meses depois, surgiram os primeiros interessados. Criadores de outras regiões começaram a fazer contatos. Especialistas queriam acompanhar o desenvolvimento reprodutivo de Estrela. As primeiras negociações foram modestas, mas logo os valores começaram a crescer. Cada nova avaliação aumentava o interesse do mercado. Cada novo relatório confirmava a qualidade excepcional do animal. Então chegou o dia que João jamais esqueceria. A primeira coleta de óvulos foi realizada. Tudo ocorreu sob acompanhamento técnico. Os resultados foram excelentes. Quando a negociação foi concluída, João recebeu um valor superior ao que havia conseguido economizar durante anos de trabalho pesado. Ele releu os números várias vezes. Achou que havia algum erro. Não havia. Pela primeira vez, desde que deixara a fazenda Santa Helena, sentiu que o futuro poderia ser diferente. As coletas seguintes renderam ainda mais. Os embriões produzidos começaram a ser disputados. Novos contratos apareceram. Parcerias surgiram. O nome de Estrela passou a circular entre criadores importantes. E junto com ela, o nome de João. Mas enquanto sua situação financeira melhorava, uma coisa continuava exatamente igual. Ele nunca esqueceu a maneira como saiu da Santa Helena. Nunca esqueceu Dona Helena. E nunca esqueceu a injustiça que destruiu sua vida.
Anos depois, já dono de uma criação respeitada e com patrimônio suficiente para viver confortavelmente, João recebeu uma notícia que o fez voltar os olhos para o passado. A fazenda Santa Helena estava afundada em dívidas. Dona Helena estava gravemente doente e Osvaldo continuava comandando tudo como se fosse o verdadeiro dono da propriedade. Ao ouvir aquilo, João ficou vários minutos em silêncio, porque naquele instante compreendeu uma coisa. Seu caminho de volta para a fazenda estava prestes a começar. Os anos haviam sido cruéis com Dona Helena. A mulher forte que durante décadas caminhara pelos corredores da fazenda Santa Helena, observando cada detalhe da propriedade, agora passava a maior parte do tempo dentro de casa. A doença havia avançado rapidamente. Os médicos recomendavam repouso. Os remédios aumentavam. As visitas ao hospital se tornavam cada vez mais frequentes. Mas nada preocupava Dona Helena tanto quanto a própria doença. O que realmente a atormentava era pensar no futuro da filha. Durante várias noites, ela permaneceu acordada, olhando pela janela do quarto, observando os pastos que um dia pertenceram ao marido, as terras que ajudaram a construir a história da família, e fazendo sempre a mesma pergunta para si mesma: o que aconteceria com tudo aquilo quando ela não estivesse mais ali? Foi essa preocupação que a levou a telefonar para Sílvia. A filha morava em outra cidade havia anos. Tinha sua própria carreira, sua própria rotina, sua própria vida. Mas ao ouvir a fragilidade na voz da mãe, não pensou duas vezes. Poucos dias depois estava de volta à fazenda. A chegada de Sílvia trouxe algum alívio para Dona Helena, mas também revelou uma realidade que ela desconhecia. Logo nas primeiras semanas, Sílvia percebeu que algo estava errado. Funcionários antigos haviam ido embora. Máquinas estavam sem manutenção. Áreas produtivas pareciam abandonadas. Contas atrasadas surgiam constantemente. E sempre que fazia perguntas mais específicas, recebia respostas vagas, quase todas vindas de Osvaldo. O administrador continuava ocupando a mesma posição de confiança, mas sua postura agora era diferente. Falava como alguém que já se considerava dono da situação. Tomava decisões sem consultar ninguém. Controlava documentos. Controlava contratos. Controlava informações. Quanto mais Sílvia investigava, mais desconfortável se sentia. Numa tarde, resolveu analisar alguns relatórios financeiros. Passou horas examinando números. Quando terminou, percebeu que boa parte do patrimônio da fazenda havia desaparecido ao longo dos anos. Não de uma vez, mas aos poucos. Como alguém que retirava pequenos pedaços de uma estrutura até que ela começasse a desabar. Naquela noite, conversou com a mãe. Dona Helena ouviu tudo em silêncio. Depois segurou a mão da filha. Eu deveria ter prestado mais atenção. Ainda dá tempo de resolver. Eu espero que sim. Mas a expressão cansada da viúva mostrava que nem ela mesma acreditava completamente nisso. Alguns dias depois, uma nova notícia chegou à fazenda. Um empresário do setor agropecuário estava interessado em adquirir a propriedade. A informação provocou reações diferentes. Os funcionários ficaram apreensivos. Dona Helena ficou abatida. Osvaldo tentou esconder a satisfação. E Sílvia sentiu uma mistura de raiva e tristeza. A simples ideia de perder a fazenda parecia uma traição à memória do pai. Mesmo assim, ela sabia que a situação financeira estava se tornando insustentável. Pouco tempo depois, ocorreu a primeira reunião. Foi nesse encontro que João voltou a entrar na história. Mas Sílvia não fazia ideia de quem ele era. Quando o viu pela primeira vez, enxergou apenas um homem bem-sucedido. Um pecuarista respeitado, educado, muito diferente dos empresários arrogantes que costumava encontrar. João também a observou e por alguns segundos ficou surpreso. A menina que corria pelos jardins da fazenda havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher determinada, inteligente e muito parecida com Dona Helena quando era mais jovem. Durante aquela reunião, os dois conversaram várias vezes. Primeiro sobre a propriedade, depois sobre criação de gado, mais tarde sobre os problemas financeiros da fazenda. Sílvia estranhou uma coisa. João conhecia detalhes demais. Sabia exatamente onde passavam antigas cercas,
Conhecia nomes de funcionários que haviam ido embora anos antes. Lembrava de acontecimentos que ninguém de fora poderia conhecer. Quando a reunião terminou, a curiosidade já estava instalada. No dia seguinte, os dois voltaram a se encontrar. Depois novamente. E novamente. A cada conversa, Silvia percebia qualidades que não encontrava nos outros homens que conhecera. João não tentava impressionar. Não falava sobre riqueza. Não ostentava conquistas. Escutava mais do que falava. E sempre demonstrava preocupação genuína com Dona Helena. Isso começou a incomodá-la. Não por desconfiança, mas porque não conseguia entender de onde vinha tanto interesse. Até que, numa tarde, decidiu perguntar diretamente. Os dois caminhavam próximos ao curral antigo quando ela interrompeu o silêncio. Como você conhece tão bem esta fazenda? João ficou alguns segundos olhando para o horizonte, como se estivesse revendo décadas inteiras diante dos próprios olhos. Depois respondeu calmamente. É porque eu cresci aqui. Silvia parou de andar. Cresceu aqui? Passei boa parte da minha vida nesta propriedade. A resposta apenas aumentou o mistério. Nos dias seguintes, ela tentou descobrir mais informações. Conversou com funcionários antigos. Pesquisou documentos. Perguntou discretamente para pessoas da região. Foi então que encontrou um nome. João, o antigo peão. O homem acusado de roubo. O funcionário que havia sido expulso anos atrás. Quando percebeu que aquele homem era o mesmo de quem ouvira histórias durante tanto tempo, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que acreditava saber sobre ele começou a ser questionado. Mas junto com as dúvidas, surgiu outro problema. Nesse momento, ela já havia começado a gostar dele. E isso tornava tudo muito mais complicado. Enquanto Silvia tentava descobrir quem João realmente era, outra situação se aproximava rapidamente. A situação financeira da Santa Helena havia chegado ao limite. Credores pressionavam. Dívidas venciam. E a única saída parecia inevitável. A fazenda seria colocada em leilão. O que ninguém imaginava era que João não havia voltado apenas para fazer negócios. Ele havia retornado para acertar uma dívida muito mais antiga. Uma dívida que envolvia seu nome, sua honra e a mulher que um dia acreditou que ele a havia traído. O dia do leilão amanheceu com um clima pesado sobre a fazenda Santa Helena. Desde cedo, caminhonetes começaram a chegar. Produtores rurais, investidores, representantes de empresas. Todos interessados em uma propriedade que durante décadas havia sido símbolo de prosperidade, mas que agora estava sendo vendida para pagar dívidas. Dona Helena observava tudo da varanda. A doença havia consumido boa parte de suas forças. Mesmo assim, insistiu em acompanhar aquele dia. Talvez porque soubesse que estava testemunhando o fim de uma parte importante da própria vida. Ao seu lado estava Silvia. A filha tentava manter a aparência de tranquilidade, mas por dentro estava destruída. Ver a fazenda construída pelo pai sendo colocada à venda era como assistir à história da família desaparecer diante dos seus olhos. Enquanto isso, Osvaldo circulava entre os convidados. Cumprimentava compradores. Sorria. Falava baixo com algumas pessoas. Demonstrava confiança. Muita confiança. Porque acreditava que tudo aconteceria exatamente como havia planejado. Durante anos, ele havia trabalhado para enfraquecer a situação financeira da propriedade. Manipulou contratos, escondeu informações, tomou decisões que beneficiavam apenas a si mesmo. E agora acreditava que finalmente colocaria as mãos naquilo que desejava. Pouco antes do início do leilão, um veículo chamou a atenção dos presentes. Uma caminhonete de luxo atravessou lentamente o portão principal. Algumas pessoas olharam por curiosidade, outras continuaram conversando, até que o motorista desceu. Então o silêncio começou a se espalhar. Um funcionário mais antigo arregalou os olhos. Outro deixou o chapéu cair. Um terceiro aproximou-se para enxergar melhor. Então alguém falou aquilo que todos estavam pensando. É o João. A notícia correu rapidamente. Em poucos minutos, quase toda a fazenda comentava a mesma coisa. O antigo peão havia voltado. Não como empregado, não como visitante, mas como comprador. Osvaldo sentiu o sorriso desaparecer. Por alguns segundos ficou imóvel.
tentando entender o que estava acontecendo. João caminhou tranquilamente até a área do leilão. Cumprimentou algumas pessoas. Depois dirigiu um olhar para Dona Helena. Os dois permaneceram em silêncio. Anos haviam passado desde a última vez que se viram. Mas nenhuma palavra era necessária naquele momento. Dona Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, porque pela primeira vez começou a desconfiar que talvez tivesse cometido uma injustiça. O leilão começou. Os primeiros lances surgiram rapidamente. Os valores aumentavam a cada minuto. Alguns compradores desistiam, outros insistiam. A disputa foi ficando mais intensa, até restarem apenas dois concorrentes. Um investidor da região e João. O silêncio tomou conta do ambiente. A cada novo lance, a tensão aumentava. Até que, finalmente, o outro comprador desistiu. O martelo bateu. A fazenda Santa Helena tinha um novo proprietário. João, por alguns segundos, ninguém reagiu. Apenas observavam, tentando entender como aquele peão expulso anos atrás havia conseguido voltar naquela condição. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando o leilão terminou, João pediu a palavra. Sua voz permaneceu calma, sem qualquer sinal de arrogância. Antes que todos vão embora, existe uma coisa que precisa ser esclarecida. Osvaldo sentiu um frio percorrer a espinha. João abriu uma pasta. Retirou alguns documentos, depois mais alguns, e mais alguns. Durante anos, ele havia investigado discretamente tudo o que aconteceu depois de sua expulsão. Contratou especialistas, analisou contratos, reuniu registros bancários, localizou antigos fornecedores, conversou com pessoas que tiveram contato direto com os negócios da fazenda. O resultado estava agora diante de todos. As provas mostravam desvios de dinheiro, fraudes em negociações, comissões ilegais, manipulação de contratos, anos de prejuízos causados por uma única pessoa. A expressão do administrador mudou completamente. Pela primeira vez ele não tinha respostas, não tinha desculpas, não tinha para onde fugir. A cada documento apresentado, os murmúrios aumentavam. Os presentes começaram a entender o que realmente havia acontecido. Dona Helena levou as mãos ao rosto. As lágrimas desciam sem que ela percebesse. Não apenas pela traição de Osvaldo, mas porque finalmente compreendia a verdade sobre João. O homem que havia sido acusado, humilhado, jamais a traiu. Quando as autoridades chegaram para tomar as providências necessárias, Osvaldo já não parecia o mesmo homem confiante daquela manhã. Foi conduzido diante de todos, sem aplausos, sem protestos, apenas com o peso das próprias escolhas. Depois que tudo terminou, João caminhou até Dona Helena. A viúva levantou-se devagar. Os olhos vermelhos revelavam anos de culpa acumulada. Eu deveria ter acreditado em você. João permaneceu em silêncio por alguns segundos. A senhora estava sofrendo? Eu entendi isso há muito tempo. As lágrimas da viúva aumentaram. Mesmo assim, eu falhei com você. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode. Naquele momento, Dona Helena percebeu algo que jamais esqueceria. João tinha todos os motivos para voltar buscando vingança, mas não voltou por vingança. Voltou por gratidão. Voltou por respeito à memória de Antônio. Voltou porque nunca deixou de considerar aquela fazenda como parte da própria história. Dias depois, veio a maior surpresa de todas. Durante uma reunião com advogados e contadores, João anunciou sua decisão. A casa principal continuaria pertencendo a Dona Helena enquanto ela vivesse. Nenhuma cobrança, nenhuma condição, nenhuma exigência. A notícia emocionou todos os presentes, especialmente Sílvia, porque naquele instante ela compreendeu quem João realmente era. Não o homem acusado de roubo, não o empresário milionário, mas alguém capaz de manter o caráter mesmo depois de tudo que sofreu. Nas semanas seguintes, os dois passaram a trabalhar juntos na recuperação da propriedade. Conversavam diariamente, tomavam decisões lado a lado, visitavam pastos, analisavam projetos, planejavam o futuro da fazenda. A amizade cresceu, a confiança cresceu, e os sentimentos que surgiram meses antes deixaram de ser ignorados. Numa tarde tranquila, enquanto observavam o pôr do sol próximo ao curral onde toda aquela história havia começado,
João finalmente segurou a mão de Sílvia. Nenhum dos dois precisou dizer muita coisa, porque ambos já sabiam. Aquela história não estava terminando. Estava começando um novo capítulo. Meses depois, a Fazenda Santa Helena voltava a prosperar. Os funcionários retornavam. As dívidas eram reorganizadas. Os investimentos reapareciam. E pela primeira vez em muitos anos, havia esperança novamente. Dona Helena assistia a tudo da varanda, mas em paz. Via a fazenda recuperada. Via a honra restaurada. Via a filha feliz. E entendia que Antônio teria orgulho daquilo que estava acontecendo. Certa tarde, observando João e Sílvia caminharem juntos pelos pastos, ela sorriu. Talvez pela primeira vez em muitos anos, sem qualquer preocupação. Porque finalmente sabia que a fazenda estava em boas mãos e que sua filha não enfrentaria o futuro sozinha. Quanto a João, ele nunca esqueceu o dia em que atravessou o portão da propriedade, levando apenas uma pequena bezerra que ninguém queria. A mesma bezerra que todos chamaram de prejuízo. A mesma bezerra que quase foi descartada. A mesma bezerra que transformou sua vida. No fim, a maior riqueza que ela lhe trouxe não foi o dinheiro. Foi a oportunidade de voltar de cabeça erguida, provar sua inocência, salvar uma família e construir o futuro que um dia tentaram arrancar dele. Existem histórias que nos fazem acreditar que o mundo ainda guarda espaço para a justiça. A história de João é uma delas. Quando foi expulso da Fazenda Santa Helena, ele não levou dinheiro, não levou terras, não levou máquinas. Saiu apenas com a própria dignidade e uma pequena bezerra que todos consideravam inútil. Naquele momento, qualquer pessoa poderia acreditar que sua vida havia acabado. Mas foi justamente ali que ela começou. Enquanto muita gente enxergava apenas dificuldades, João continuou enxergando valor. Enquanto outros escolhiam o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho mais difícil. E quando finalmente conquistou riqueza, não permitiu que o dinheiro mudasse aquilo que existia de melhor dentro dele. Ele voltou para a fazenda onde sofreu a maior injustiça da sua vida. Mas não voltou para humilhar ninguém. Não voltou para se vingar. Não voltou para fazer os outros sofrerem. Voltou para corrigir uma injustiça. Voltou para proteger uma família. Voltou para devolver paz a uma mulher que carregava culpa havia muitos anos. E talvez seja exatamente por isso que sua vitória tenha sido tão grande. Porque algumas pessoas enriquecem acumulando bens, outras enriquecem preservando o caráter. João conseguiu fazer as duas coisas. E tudo começou com uma oportunidade que ninguém mais foi capaz de enxergar. A pequena estrela não mudou apenas a vida de João. Mudou o destino de todos que faziam parte daquela história. Agora eu quero saber sua opinião. Se você estivesse no lugar de João, depois de tudo o que aconteceu, teria voltado para ajudar Dona Helena ou simplesmente seguiria sua vida longe dali? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio muitos deles e gosto de saber como cada pessoa enxerga essas histórias. Se você gostou dessa narrativa, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde as próximas histórias de superação, justiça, amor e recomeços que publicamos por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final.